gente, que bom estar de volta com a Amazônia Interativa. Nós estamos ao vivo nesse momento pelo AmazonSat e também pelo portal amazônia.com. Você pode nos acompanhar na TV e na internet. Sem mais delongas, a gente vai abordar hoje um tema que tem agitado a Amazônia Internacional, que é o Acordo de Paz que ocorre na Colômbia. A homologação vai acontecer nesse domingo, quando os colombianos vão às urnas votar, dizer se são a favor ou não do acordo realizado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Para falar a respeito do assunto, a gente recebe, claro, o professor Belisário Arce, que é mestre em Relações Internacionais e presidente da Associação Pan-Amazônia. Bem-vindo mais uma vez, professor Belisário. Muito obrigado, Isabel. Pois é, gente, e como também é prática aqui no Amazônia Interativa, a gente começa mostrando as matérias que a gente publicou a respeito do assunto. E essas são as matérias. Olha, essa é a mais recente, após o acordo com as Farc, a atenção dos colombianos se volta para o referendo. Essa foto aí é da assinatura do acordo. E também a matéria sobre o comandante das Farc que pediu desculpas às vítimas de sequestro em vídeo. E também a reunião das Farc em que eles ratificaram a concordância com o acordo. Essas e outras matérias você confere no portal amazônia.com. Agora, a gente volta aqui para o estúdio. Professor Belisário, domingo os colombianos vão às urnas, né, homologar esse acordo. Por que é importante que os colombianos tenham essa iniciativa para poder ratificar, né, aceitar de vez esse acordo de paz? Essa é uma questão curiosa, né? Porque, na verdade, não está muito claro porque o presidente Juan Manuel Santos decidiu optar por esse referendo. A Constituição não requer, não é um requisito constitucional. Então, o acordo poderia ser referendado normalmente pelo Congresso, como de praxe são os acordos internacionais. Então, primeiro essa questão, por que ele decidiu? Então, os críticos do acordo alegam que justamente o acordo foi construído nos bastidores, sem a participação da população, sem o consenso da sociedade. Então, que agora, para validar esse acordo, o governo precisa desse apoio político da população. Isso é o que dizem os críticos. Mas realmente é curioso, né? Porque constitucionalmente não há necessidade desse referendo. Agora, outra coisa muito curiosa sobre o referendo é a decisão da Suprema Corte da Colômbia de estipular o percentual para a aprovação do acordo pelo eleitorado em 13%. É necessário apenas 13% do eleitorado. Causa estranheza. O que é estranho, que equivale a 4.536.992 eleitores. Em qualquer referendo, a norma geral é 50% mais um, né? Isso é o suficiente para... Então, por que a Corte decidiu 13% é curioso. O argumento deles é de que a Colômbia tem um histórico de intensa abstenção do eleitorado nas votações. E então, que seria muito difícil você conseguir 50% do eleitorado para isso. E de fato isso é verdade. Como referência, na última eleição, eleição presidencial de 2014, o atual presidente, o Juan Manuel Santos, obteve 7.800.000 votos contra 7 milhões e pouco, 7.100.000 do opositor, do oponente, né? Então você vê que talvez seja fácil conseguir talvez seja... O governo colombiano está prudente, mas ao mesmo tempo sempre há um risco. Hoje as pesquisas indicam uma vitória do sim as pesquisas estão indicando entre 58% e 62% pelo sim. E pelo não entre 34%,
40%. Então, provavelmente, eles vão optar pelo sim e o acordo vai entrar em vigor. Eu acho que a maior voz de oposição a esse acordo seria do ex-presidente Álvaro Uribe, que a gente entende, a gente sabe que é por uma questão pessoal, né? Ele sempre foi contra as Farc, mas a Ingrid Betancourt, que também passou muito tempo sequestrada em 7 poder anos. Da guerrilha, se posiciona a favor. Como é que a gente pode avaliar essas posições, professor Belisário? Bem, o Álvaro Uribe, ele tem um histórico antigo anti-Farc, né? Ele foi governador do estado dele, Antioquia. O pai dele era um proprietário de terra, um fazendeiro, um grande fazendeiro, proprietário de terras. E essa raiz do conflito armado na Colômbia, a base dele, lá no início, é a questão agrária, né? Começou lá com a era o período chamado da violência, no final da década de 40. Então, essa questão agrária está no cerne, lá na raiz do problema. Bem, então o pai do Uribe, que era fazendeiro, foi morto pelas Farc em 1983. Então tem essa questão pessoal. Ele, quando foi governador do estado dele, ele tinha uma posição muito forte. Quando ele fez a campanha para a presidência, ele foi com essa agenda de ter uma mão forte contra as Farc, contra as guerrilhas, e ele implementou. Ele governou de 2002 a 2010, foram 2 mandatos. Ele tinha popularidade para ir para o terceiro, mas ele não teve apoio parlamentar para conseguir uma modificação na Constituição. Então ele apresentou um candidato dele, que é o atual, o Juan Manuel Santos. Mas Uribe, nos 2 mandatos, teve uma mão muito forte contra a guerrilha. Sim, foi quando enfraqueceu bastante, né? E ele conseguiu enfraquecer a guerrilha, e durante os 2 mandatos do Uribe, houve o registro das menores ocorrências de sequestro, de crimes, enfim, de atividade das Farc, né? Então ele teve grande sucesso. Curiosamente, o ministro da Defesa do Uribe no 2º mandato, a partir de 2006, era justamente o atual presidente, o Juan Manuel Santos, que era homem de confiança do Uribe, e foi ele quem implementou essa política, no 2º mandato, quem implementou essa política de mão forte contra as Farc, né? Inclusive foi isso que deu popularidade para ele, para se candidatar e vencer a eleição para o 1º mandato, em 2010. Ele assumiu em 2011. Só que quando ele assume, ele imediatamente rompe com o Uribe, não é? Ele passa a adotar imediatamente uma postura mais conciliadora com as Farc e logo, também uma das primeiras ações dele ao assumir o governo foi aquela aproximação dele com o Hugo Chávez, que causou grande estranheza na época, porque não se sabia, depois se tornou público, que ele já estava em negociação com o Hugo Chávez para que a Venezuela intermediasse o acordo, que depois acabou acontecendo. A Venezuela intermediou o acordo que foi costurado nesses últimos 4 anos em Havana, né? Então, isso fez com que os 2, Álvaro Uribe e Manuel Santos, fossem para lados distintos. Agora, é a questão da Ingrid Betancourt e de muitas outras pessoas na Colômbia. Ora, são 52 anos de conflito com as Farc, porque a violência é muito mais... A história da Colômbia é uma história marcada por violência. Desde a independência, uma característica da Colômbia é a existência de grupos paraestatais, né, armados, que partilharam o poder, assim, espécies de feudos, bandoleiros, né? Então, na verdade, essa violência explodiu fortemente em 1948, que é o período que chama La Violência, que vai até 64, mais ou menos, que é quando surgem as Farc. Então, é esse novo período de violência que é
cujo protagonista são as Farc, mas não são os únicos. Não, porque tem o Exército ELN, de Libertação de Nacional. Libertação Nacional, e outros grupos armados. Mas, enfim, então, esse período todo de extrema violência causou muitas mortes, mais de 260 mil mortes, milhares de sequestrados, milhões de pessoas, em torno de 7 milhões de pessoas que tiveram que se deslocar, sair de suas casas, ameaçadas pelo terror. Isso tudo, obviamente, causa muito ressentimento. As pessoas perderam membros da família, pais, filhos, irmãos. Como é que você vai apagar a dor dessas pessoas, né? Aí é o caso da Ingrid Betancourt. Ela própria foi sequestrada, ela era candidata à presidência, ela foi sequestrada e passou 7 anos em cativeiro. E hoje, recentemente, esses dias, ontem, eu acho que ela deu uma entrevista, ela reside em Paris, não é? E ela deu uma entrevista falando sobre isso. Olha, o mal que eles me fizeram não tem como apagar, porque eles me separaram dos meus filhos 7 anos. Isso causou uma dor e um efeito tão negativo na minha família que eu não tenho como recuperar isso. Mas eu tenho que separar o meu lado emocional da minha lógica. E então ela fala isso muito claramente, né, que a Colômbia a nação precisa se reconciliar. E, individualmente, essa questão, cada indivíduo vai ter que trabalhar o seu sentimento. Então, basicamente, é isso. Pois é, a pergunta é justamente porque são duas pessoas que tiveram a vida diretamente afetadas pela guerrilha. O Álvaro Uribe, ex-presidente, que deveria ter aquele comportamento mais diplomático, né, se posiciona contra, e a Ingrid, que é quem foi sequestrada, quem perdeu 7 anos da vida dela, não só ela, como toda a família, e que a gente esperava que se posicionasse contra, que nutrisse algum ódio, tem posições opostas. O Álvaro Uribe não está só nisso, né? São uma parte expressiva da sociedade colombiana está contra, por exemplo, o judiciário, os juízes, ex-ministros da Justiça, chefes das Cortes Supremas, o mundo jurídico em geral. Muita gente está se posicionando contra. O outro ex-presidente, o Andrés Pastrana, que foi presidente da Colômbia de 98 a 2002, que também teve uma mão forte contra as guerrilhas, também se posiciona contra. O Uribe hoje, pelas pesquisas de popularidade, tem mais popularidade, o Álvaro Uribe tem mais popularidade do que o atual presidente Manuel Santos. Então, embora a sociedade em geral as pesquisas indiquem que votarão pelo sim, não é? Há muita gente na Colômbia, gente de peso e intelectuais, inclusive, que são contra o acordo. Então, eu acho que não é só... tem muitos interesses. Tem muitos interesses que não são declarados em torno dessa questão e também questões ideológicas. Eu pessoalmente, acho que nunca se deve negociar com o mal, né? A negociação com o mal, com o que é ruim, com o que é negativo, não deve, ela nunca traz bons frutos. Eu acho que essa é a lição que a história mostra para a humanidade. Sempre que você negocia com o diabo, a humanidade paga um preço muito caro. Mais recentemente, tenho lido, nesse caso específico do Acordo de Paz com a Colômbia, eu tenho lido muitos artigos comparando com a negociação que o Reino Unido, que a Inglaterra, que o governo britânico fez com o IRA. Mas a dimensão do IRA não é tão intensa quanto a dimensão das Farc, nem no período histórico, nem na duração, nem na atuação. São contextos diferentes. E são contextos diferentes. Realmente, lá a negociação com o IRA é um bom exemplo de que você fez uma negociação e você atingiu a paz e resolveu aquela questão. Deus queira que com a Colômbia seja a mesma coisa, mas eu não tenho... Bem, eu tenho esperança, né, de que... Porque a paz... Na verdade, essa situação... A situação melhorou muito na Colômbia nos últimos anos. Nos últimos 3, 4, 5 anos, você já tem uma situação muito mais pacífica do que era no passado. Justo. E isso, inclusive, tem impactado na economia do país, né? Então, eu espero que isso continue.
mas se vai continuar ou não vai, depende de muitos fatores. E como nós já falamos no início, o pacto, esse acordo de paz é apenas com uma das guerrilhas, as Farc, mas tem uma outra importante, que é o Exército de Liberação Nacional, ELN, e tem outros inúmeros grupos armados na Colômbia. Não há nenhum controle sobre eles e ainda tem o narcotráfico. Exatamente. O poder do narcotráfico está totalmente incólume, ninguém mexeu no poder do narcotráfico. Então tem muitas incógnitas. O senhor já explicou como que esse acordo foi costurado e por que ele levanta, a gente não pode dizer dúvidas, mas por que ele causa tanto incômodo, né? A gente viu que a Venezuela ajudou nisso, mas lá na assinatura do acordo de paz a gente viu a presença de vários líderes sul-americanos, mundiais. O presidente da ONU estava lá e o John Kerry, o secretário de Estado americano, também estava lá. Como é que a gente pode interpretar o apoio dessas pessoas de tão diversas ideologias, né, de contextos diferentes e tudo mais, apoiando esse acordo, professor Belisário? Bem, pois é. Havia 15 chefes de Estado, além de personalidades como o rei emérito da Espanha. A questão da Espanha foi curioso, né, porque a diplomacia colombiana esperava que o rei Felipe, o atual rei, fosse, né? E ele não foi, eles mandaram o rei emérito. Então, para eles, isso foi um baque. Atrás, quando ele encontrou com o Santos lá na ONU. Então, eu acho que todos, enfim, a paz é algo que todos querem. Para a América Latina, para os Estados Unidos, seria muito bom que essa paz ocorresse para a questão dos negócios, né? Então, a propósito disso, a Colômbia hoje é considerada, existe um ranking do Banco Mundial que chama Doing Business. Sim. Esse ranking, ele avalia a situação, o ambiente de negócio no território nacional de 189 países. O Brasil, só para ter uma comparação, ocupa a 120ª posição. A Colômbia ocupa a 24ª posição. É o melhor país, entre os países da América Latina, é o que está melhor posicionado como país para se fazer negócios, em ambiente de negócios. Isso quer dizer que tem uma regulamentação favorável aos negócios, menos burocracia, ambiente liberal, macroeconomia equilibrada. E também, na América do Sul, é a segunda economia, porque tradicionalmente a segunda economia do subcontinente sul-americano era a Argentina, mas em razão desses problemas econômicos, caiu para o terceiro lugar. A Colômbia hoje ocupa o segundo lugar. Então, é uma economia razoavelmente estável, produtora de petróleo, população grande, tem minérios, é um país rico, né? Então é interessante para todo o continente, para a estabilidade do continente, para o ambiente de negócio no continente, incluindo os Estados Unidos, que haja paz. Eu acho que esse é o grande interesse de todos. Agora, sem dúvida, sempre há interesses escondidos que a gente não sabe. Não revelados, né? Eu acho que isso sempre há. E trazendo para a Amazônia Internacional, qual é o significado que esse acordo tem para a gente? Isso é importante. Você sabe que em 2005 eu trabalhava na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o TCA, e nós fizemos uma expedição dos jovens que saiu de Quito, no Equador, e atravessava toda a Amazônia até chegar em Manaus, daqui para o Pará e terminava em Brasília. 45 jovens de todos os países amazônicos. E passava um trecho na Colômbia. E na época eu me lembro, isso em 2005, 2006, que uma das preocupações dos organizadores, eu estava envolvido nessa organização, era a questão da segurança dos jovens nesse pedacinho que ia passar na Colômbia, né, por causa do medo do sequestro. Então, o fato é,
20% da Colômbia, ainda hoje, não está na mão do Estado. O Estado não tem acesso a 20% do território. Em torno de 20% do território é ocupado pela guerrilha. Então o Estado não entra ali, não tem ação do Estado ali. E boa parte desse território é na Amazônia peruana, na Amazônia colombiana. Então, quer dizer que com a paz, se realmente se efetivar, essa parte do território volta a pertencer ao Estado, volta a estar integrada à normalidade. E, olha, hoje o Brasil... Aí tem a questão dos negócios, né? Sem essa paz, a integração é inviável. Porque a guerrilha está ali, então é como se fosse uma barreira física para essa integração. Então, com essa paz, primeiro, se a Colômbia começa a crescer mais, ela se torna um parceiro econômico mais interessante. Hoje, o Brasil exporta para a Colômbia 40 bilhões de dólares, que não é muito, mas a pauta é muito boa, porque 90% das nossas exportações para a Colômbia são produtos, manufaturas industriais. Então, nós estamos exportando para a Colômbia produtos com valor agregado no Brasil. Então, isso é bom, é uma boa pauta, é pequena, 40 bilhões é pouco, mas é uma boa pauta. O Amazonas exporta para a Colômbia, nós temos 1% dessa pauta. 1% o Amazonas exporta para a Colômbia 40 milhões de dólares, basicamente concentrado da Coca-Cola, da Recofarma, barbeadores descartáveis, celulares. É uma pauta interessante, pode crescer. Os representantes da indústria, inclusive, comemoraram esse acordo, dizendo que isso era benéfico para o polo industrial de Manaus. Lógico, porque é a segunda economia, né? Então, se é a segunda economia do subcontinente, é para lá que a gente tem que exportar. Nessa onda, né, o governo brasileiro, em 2015, em final de 2015, firmou um acordo automotivo. Sim. Então, a expectativa da indústria automobilística brasileira é que aconteça com a Colômbia o que aconteceu com o México nos anos 90, em que o Brasil exportou muitos carros para o México. Então, pode ser que com essa recuperação colombiana a gente consiga acessar esse mercado. Seria interessante. Mas eles são competitivos também, né? Mas, então, do ponto de vista amazônico, eu acho que é isso. Essa melhoria, a possibilidade da integração física, hoje limitada pela situação da guerrilha, e a melhoria do ambiente econômico e das trocas comerciais. Fantástico. Seria muito interessante. A gente falou bastante aqui a respeito dessa parte da história da Colômbia e tudo mais, mas a gente tem uns números para mostrar a respeito da Colômbia. A gente foi atrás do PIB, olha só, tá aí a área, a população, 46 milhões de habitantes, a expectativa de vida de 74 anos é bem alta, né, professor Belisário? O PIB é de 292 bilhões e o IDH é 0,720 e a fonte é o The World Bank. Tá aí, são essas as informações. E a gente também falou a respeito do presidente da Colômbia, a gente também foi atrás, está aí, esse é o Juan Manuel Santos, que a gente falou, é o cara que está à frente desse acordo de paz. É curioso, né, porque eu fico pensando, o que levou ele quando já assumiu, porque quando ele assumiu o governo em 2011, ele já assumiu com essa agenda de negociar. E antes, no período imediatamente anterior, ele era ministro de Defesa, e era ele quem comandava o combate forte, com a mão forte. O que será que levou? Mas talvez ele tenha visto que não ia conseguir, que o Estado não tivesse força. Esmagar, Então talvez por isso ele já tenha decidido a partir para essa negociação desde o iniciozinho. Tá certo. Aí agora a gente dá uma pausa na nossa conversa para ver quais foram as 5 matérias mais acessadas durante a semana. As 5 mais. E a matéria que está liderando o número de acessos no portal Amazônia é do ensaio de casamento que tem a Amazônia como tema. Uma noiva que é amazonense e está morando há muito tempo em Fortaleza, no Ceará, resolveu
fazer um ensaio de casamento com os pontos turísticos e todas aquelas características que fazem parte aqui da nossa cidade, de Manaus. A segunda matéria mais acessada é a que fala sobre os espaços turísticos de Manaus com visitação gratuita. Essa matéria provavelmente liderou por causa do Dia do Turismo, que foi essa semana. Outra matéria é sobre as nove beldades da Amazônia que vão representar a região no Miss Brasil. A gente fez uma identidade delas, pegamos uma foto da chegada delas no hotel, lá onde elas estão confinadas para o concurso, para a competição que vai se encerrar nesse dia 1º. Outra matéria muito acessada é sobre a Feira Norte do Estudante e a sua 7ª edição, que está em andamento aqui em Manaus. E, por fim, a quinta matéria mais acessada é sobre a novela da Globo, que teria o Cauã Raymond como protagonista, que teria sido cancelada, segundo um colunista. Foram essas as 5 matérias mais acessadas no portal Amazônia.com. Professor Belisário, para finalizar, agora as Farc provavelmente vão virar um partido político. Bem, isso está no acordo, né? O acordo, se você sabe que na Colômbia, além do espanhol, são faladas mais 64 idiomas. Com o espanhol são 65 idiomas que se falam na Colômbia. Eles não são oficiais, mas são reconhecidos pelo governo. São línguas. E o governo, desses 65 idiomas, ou 64, o governo fez a cartilha que é um resumo do acordo de paz em 62 línguas, para explicar para a população o que é o acordo, cada ponto. É um acordo extenso, são 292 páginas. Sim. Então, bem, mas o que é importante sobre isso, né? É que eles vão virar realmente um partido político. Exatamente. Então, no acordo, permite-se que eles tornem um partido político. Agora a gente tem que perguntar o que é um partido político, porque as Farc, ideologicamente, elas são uma facção comunista, leninista, marxista. O que essa ideologia leninista, marxista tem ainda para contribuir para a sociedade no estágio atual em que nós estamos, né? Então, não sei. Eu não tenho muita confiança de que eles vão abandonar as armas para sempre, não. Eles têm que entregar, também segundo o acordo, eles têm que entregar as armas até no primeiro semestre de 2017, para as Nações Unidas, né? Não tem muitas incógnitas, vamos torcer para que realmente o país se pacifique. Tá certo, então, professor Belisário, obrigada pela sua presença. O senhor quer fazer mais alguma consideração? Não, só espero, desejo boa. Aqui em Manaus nós temos uma comunidade colombiana grande, né? Então, desejo boa sorte ao povo colombiano, que é um povo irmão, e que a gente avance na integração da Amazônia e da América Latina com a Colômbia pacificada. Tá certo. Esse foi o professor Belisário Arce, que é mestre em Relações Internacionais e presidente da Associação Pan-Amazônia, que integra, né, que tem como um dos ideais a integração de todos os países da Amazônia Internacional. Pessoal, e é isso. Obrigada pela sua audiência. Você continua nos acompanhando no portal Amazônia.com.